Salve Maria, paz e bem. Rodrigo de Oliveira, Ministério de Louvor, com mais uma mini pregação. Queria agradecer a vocês que estão assistindo os nossos vídeos nos nossos canais. Deem um like lá, ative as notificações e compartilhe esses vídeos também para que outras pessoas possam aí experimentar, beber e conhecer um pouco da nossa missão. Venho falar hoje um tema difícil, pouco tocado dentro das igrejas, poucos são os padres que hoje têm coragem de falar, poucos são os bispos que hoje falam desse tema que eu vou falar, mas corajosamente eu venho aqui para falar a verdade, uma verdade que liberta, que há 2020 anos vem cuidando deste mundo, vem libertando este mundo, vem trazendo valores para este mundo, vem transformando famílias, transformando corações, vem tirando pessoas do limbo em que se encontravam pela verdade. E a nossa verdade católica, apostólica, romana, ela não pode ser sucumbida, muito menos escondida. São Pedro ele vai dizer em uma das suas cartas que nós temos que pregar a verdade e defender a verdade da igreja a todo e qualquer custo. No entanto, ele entregou a sua vida em Roma, como São Paulo. E nós celebramos no domingo São Pedro e São Paulo. Um foi crucificado de cabeça para baixo, uma perseguição que a igreja sofria, e o outro foi decapitado, perdeu o seu pescoço. E quantos outros mártires a igreja tem que pela verdade entregaram a sua fé, entregaram a sua vida pela fé, e não negaram a Jesus Cristo. Então que você possa ter consciência que este tempo é um tempo de perseguição sobre a igreja, e é sobre esse tema que eu venho falar, a perseguição aos cristãos nos tempos atuais. E para não me ater aqui com o sermão, porque eu não sou a pessoa certa para te dar esse sermão, acho que tem que vir da hierarquia que está acima de mim, dos padres, dos bispos, para que você possa se encorajar, assim como eu estou fazendo nesta mini pregação, e dizer a verdade. Não se cale e não deixe com que te cale, não deixe com que sufoque a sua fé. A perseguição aos cristãos nos tempos atuais, e eu quero começar pela história. Os cristãos, eles foram massacrados pelos judeus no primeiro século, e por 3 séculos seguidos pelos romanos, e depois pelo nazismo, seguido junto com o comunismo. A Espanha e o México foram banhados com o sangue de cristãos nos anos de 1930. E também na Rússia, na China, em Laos, no Camboja, no Vietnã e em Cuba, no século XX. Em todos esses tempos tentaram calar a nossa voz, mas Jesus, ele é poderoso, ele prometeu e ele cumpriu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Mas Cristo, nesses dias de hoje, nesses tempos atuais, ele continua a agonizar e sofrer a paixão até ele voltar, para dar o triunfo definitivo à sua igreja. Nós estamos falando aqui da parousia. A parousia, segundo a teologia, é a segunda vinda de Cristo à terra, como diz São Paulo apóstolo. Sempre houve guerra contra a igreja. Sempre houve guerra contra a igreja. E hoje não é diferente. Ela vai sofrer. Antes do advento de Cristo, antes da sua segunda vinda, a igreja deve passar por esta provação final que abalará a fé de muitos crentes. Talvez a minha, talvez a sua.
Então se prepara, porque a perseguição já está batendo a nossa porta. Basta ver que nesse tempo as igrejas estão fechadas. E a igreja é mãe mestra que vem cuidando da humanidade durante todo esse tempo. E aí nós vemos bares abertos, nós vemos shoppings abertos, nós vemos toda e qualquer coisa aberta, e a igreja ainda está com a sua voz sufocada. Cristo já está sofrendo as agonias de ser calado. E como ovelha muda, novamente vai em direção ao matadouro. Mas quando vier o Filho do Homem, será que ele achará fé sobre essa terra? Vai dizer que São Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua verdade, São Lucas diz, lá no capítulo 18, versículo 8, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre essa terra? Aqui Jesus está falando nitidamente da minha pessoa e da sua. Será que nós evangelizaremos a tal ponto que ele encontrará fé sobre esta terra? E ante ao progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no capítulo 24, versículo 12. E ante ao progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. É uma profecia contida nos Evangelhos de que quando ele voltar, será que ele encontrará fé sobre essa terra? E o amor das pessoas? Estará quente ou frio? Lembra do Apocalipse de São João? Ou quente ou frio, porque morno eu vou te vomitar. Não é sem razão que o Catecismo da Igreja diz: a salvação está na verdade. Parágrafo 851. O mundo está dividido hoje em duas partes. Os que creem no Espírito da verdade, como diz São João, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo e os que os seguem, ou os que seguem o espírito da mentira, Satanás, o pai da mentira, como diz o próprio São João, no capítulo 8, versículo 44, como o próprio Jesus chamou. O demônio é o pai da mentira. E nós seremos guiados por qual espírito? O da verdade, o espírito que nos robustece, que nos fortalece, e que nos encoraja a dizer as verdades que a igreja promulga, desde os tempos anteriores até os tempos atuais? Ou nós vamos ser engolidos pelo progressismo e por todas as verdades que os progressistas querem colocar como verdades da Santa Madre Igreja? Tudo que os cristãos já sofreram lá atrás, até hoje será repetido e piorado. Nós perderemos os bens, as perseguições, os exílios, as mortes. O Senhor disse que o irmão entregará o seu irmão, o pai denunciará o filho, os filhos se levantar-se-ão contra os seus pais e o farão morrer. São Mateus, capítulo 10, versículo 21. Certamente os mosteiros serão destruídos, as congregações religiosas e comunidades fechadas, como foi no passado. A hierarquia da igreja será abalada e perseguida. As igrejas serão profanadas e incendiadas, como na Rússia comunista e na França, na Revolução Francesa de 1789. E serão transformadas em lugares de devassidão. Quando, portanto, virdes a abominação e desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, e então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. A profecia de Daniel, lá na Antiguidade, está posta ali também no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15,
e é atualíssima para nós. Quando, portanto, virdes as abominações da desolação, de que fala o profeta, instalada num lugar santo, e então os que estiverem na Judéia fujam para a montanha. Os que estiverem na igreja vão ter que fugir e se esconder nas catacumbas, nas montanhas, como os antigos cristãos. É exatamente no tempo de mais terrível perseguição da igreja que Jesus faz as suas mais belas conquistas. O céu se encherá de almas santas. Cristo está em cada uma delas para ampará-las e fortalecê-las. Em cada alma, ele sofre as injúrias, os escárnios, os açoites, para completar a obra da redenção. É porque a alma tem a consciência dessa pertença divina em sua alma, que ela tem toda a consolação de Jesus Cristo. E ela então agradece por tê-la feito, digna de poder participar, sem mérito de sua parte, mas os sofrimentos de sua paixão e salvação. Em breve, o triunfo de sua ressurreição será posto para nós como a sua segunda volta. E como você estará? Como você tem evangelizado? E ai de nós, se não tivermos evangelizado assim como prega São Paulo, lá em Coríntios. Ai de nós, se não gritarmos aos quatro cantos as verdades da igreja. Ai de nós. Talvez nós diremos, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu cantei em seu nome, eu formei em seu nome, eu cuidei de grupos em seu nome, eu fui padre em seu nome, eu fui bispo em seu nome, e Jesus olhará para nós e vai dizer, eu não te conheço. A Nicarágua hoje está sendo perseguida. O Chile foi massacrado, as igrejas destruídas. Os Estados Unidos, agora há pouco, 2 dias atrás, sofreu uma perseguição daquelas pessoas que se julgam perseguidas. Um movimento contra o racismo, que teve a coragem de pegar um padre de 80 anos, espancá-lo, roubar o seu celular e ainda falar que se acontecesse alguma coisa, eles voltariam e apedrejariam a igreja. A China não dá nem para se falar. A cada dia mais o cristianismo é assolado dentro daquele país. O Oriente Médio, na África e na Ásia Oriental, a Coreia do Norte é um outro país em que os cristãos estão sendo sufocados, massacrados, perseguidos e mortos. A República Centro-Africana, a RCA, a Somália, a Etiópia, a Nigéria, alguns lugares do México e da Colômbia por ser maioria cristã. Então que nós possamos pedir ao Pai que nos acolha, que vele por nós, que envie um anjo para nos socorrer, porque isso vai piorar. E se você não falar, as pedras falarão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.